Oi, pessoal. Bem-vindos à Escola Bíblica à Distância da classe de jovens. Nós estaremos nessa primeira gravação revisando as 6 primeiras aulas que nós tivemos no primeiro semestre ou até agora em 2020. Vocês devem se lembrar que nós estávamos estudando o livro de Eclesiastes e nós, na primeira lição, fizemos uma introdução ao livro. Depois nós estudamos 5 temas. O primeiro relacionado ao tédio, o segundo ao utilitarismo, o terceiro à morte, o quarto à injustiça e o quinto à religiosidade. Quanto ao livro de Eclesiastes, por que nós decidimos estudar o livro de Eclesiastes? Primeiro porque ele é um livro que foi escrito para os jovens. Então ele trata de muitas questões que são questões do nosso cotidiano, da nossa rotina. É um livro que ele mostra para nós o que acontece e quais serão as consequências se nós buscarmos aquilo que o mundo oferece ao invés de aceitar aquilo que Deus tem para nos dar. É um livro também que ele busca trazer respostas a algumas perguntas que são fundamentais, como, por exemplo, qual é o sentido da vida? Por que eu sou tão infeliz? Deus realmente se preocupa comigo? Por que existe tanto sofrimento? Realmente vale a pena viver? É um livro que nos dá instruções específicas de como tomar decisões corretas em determinadas fases da nossa vida. Então vamos lá, vamos reprisar a primeira lição, vencendo o tédio. Eclesiastes, no capítulo 1, dos versículos 3 a 11, começa assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O livro de Eclesiastes, ele nos mostra que a vida pode ser muito aborrecida, muito entediante. Ele traz exemplos aqui no primeiro capítulo de como isso pode acontecer na nossa vida. O primeiro exemplo que ele traz são de processos contínuos e repetitivos. Um exemplo que ele narra é da própria vida humana. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. E isso se repete para todas as pessoas e de geração em geração. Se nós olharmos assim de uma maneira geral, a humanidade, nós temos a tendência a ver que as coisas são sempre as mesmas, caímos na mesmice. Outros exemplos que ele dá é com relação ao ciclo do sol, que nasce e se põe todos os dias, exemplos do vento, que veio de um lado para o outro e se repete também continuamente. E o exemplo dos rios, que correm para o mar nunca se enche, a água evapora, volta para os rios, e como que esse ciclo ocorre de uma maneira repetitiva. O outro exemplo de tédio que o livro de Eclesiastes nos traz é com relação às pessoas. Ele traz para nós a reflexão que, apesar da diversidade de cada identidade de indivíduos e da complexidade do ser humano, nós temos a tendência de copiar atitudes, a copiar comportamentos, muitas vezes ter aquela atitude de grupo de ser como a gente costuma dizer, Maria vai com as outras. Isso é aborrecido, é entediante. Você pode conhecer alguém que sempre fala as mesmas coisas, tem sempre as mesmas piadas ou os mesmos problemas, conta sempre as mesmas histórias e muitas vezes esse convívio se torna um pouco insuportável. O outro motivo de tédio que o livro de Eclesiastes nos narra é o esquecimento. Ele diz assim: ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Esse é o versículo 11 de Eclesiastes 1. Então ele nos diz aqui que nós vamos passar e depois que a gente morrer, alguns anos mais tarde, ninguém vai mais lembrar da nossa passagem por aqui. O que a gente fez, o que a gente realizou ou o que a gente deixou de realizar. E tudo isso é entediante.
E quais são as sugestões que o autor do livro de Eclesiastes nos traz para vencermos o tédio? A primeira é de nós prestarmos atenção nas pessoas e não na humanidade. Evitar generalizar, tratar as pessoas como seres particulares. E Deus nos dá esse exemplo na própria Bíblia. Ele, na antiguidade, gostava de ser chamado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não o Deus da humanidade, o Deus dos rios, o Deus dos oceanos, o Deus dos ventos. A Bíblia nos narra ainda, no livro de Isaías, que a infinidade de estrelas que existem no céu e que Deus a chama, cada uma pelo seu nome. Se Deus faz isso com as estrelas, imagine conosco, que somos os seus filhos. A outra dica para vencer o tédio que o livro nos traz é nós prestarmos atenção na singularidade das coisas. Um exemplo que nós temos aqui é a questão do calendário. O calendário traz todos os anos, os meses, os dias do ano, e isso se torna de forma repetitiva, ano após ano. Mas na nossa vida ocorrem fatos que são marcantes. Fatos que, quando aquela data chega, todos os anos nos trazem alegria, nos trazem esperança com aquela lembrança. Então nós temos que praticar na nossa vida, né? Lembrar desses fatos marcantes, desses fatos singulares. A outra sugestão para vencer o tédio é prestar atenção na vitalidade. As coisas que são vivas não são entediantes. Nós podemos prestar atenção nos animais, né? O exemplo de um cachorro, de um gato, que muitos de nós temos nas nossas casas. Tudo aquilo que é vivo não é entediante. Ele faz coisas diferentes, coisas divertidas, eles se movem, trazem alegria, trazem vida para as nossas vidas. Assim também são como as pessoas. As pessoas são vivas, elas fazem coisas diferentes. Cada pessoa é única. Cada momento que nós vivemos com as pessoas, eles são únicos e permanecem na nossa memória. A última sugestão que ele nos dá é para nós prestarmos atenção na insaciabilidade. No sentido de que nós busquemos fazer as coisas da mesma maneira que nós fizemos pela primeira vez, fazendo com empenho, com esmero, com dedicação, da melhor forma possível. Se nós buscarmos sempre fazer as coisas dessa maneira, nós vamos ter melhores resultados, vamos estar mais satisfeitos. E isso deve ser algo, né, que a gente coloque energia na nossa vida constantemente. Isso também nos ajuda a combater ou lutar contra a ansiedade que é normal na nossa vida. Nós temos a tendência a tentar antecipar os fatos e ficarmos ansiosos. Jesus nos alertou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele nos disse: não andes ansiosos por todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós necessitamos muito antes da gente pedir. O segundo tema que nós tratamos foi relacionado a vencendo o utilitarismo. Já no capítulo 2 de Eclesiastes, versículos de 1 até o 11. O autor, ele relata aqui que ele experimentou todos os tipos de coisa na vida dele, em busca da felicidade, e que tudo isso foi inútil. Ele experimentou trabalho, produtividade, criatividade, todos os tipos de comida, bebida, festas, celebrações. Ele fez obras, construções, romances, paixões, ação social, altruísmo, filantropia. E tudo isso foi vaidade. Tudo isso foi como uma fumaça, como uma névoa que desapareceu depois que tudo passou. Romanos 11:36 nos diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então isso nos ensina primeiro, dele, de Deus são todas as coisas. Nós temos que ter a atitude, todos os dias, quando temos o alimento à nossa mesa, de agradecer a Deus, porque Deus nos deu aquele alimento.
Isso é diferente de nós pensarmos que nós conquistamos aquele alimento. A gratidão a Deus, o reconhecimento que de Deus provém todas as coisas, é uma das formas de nós lutarmos contra o utilitarismo. Por Ele são todas as coisas. Nós devemos apreciar a natureza, apreciar um pôr do sol, um nascer do sol, observar uma praia, os rios, uma floresta, as árvores, as flores, sabendo que todas essas coisas são de Deus e Ele nos proporcionou. Mesmo quando nós temos algumas atitudes que são normais da nossa vida, de sair a fazer compras numa loja ou num shopping, tudo isso acontece na nossa vida porque Deus nos proporciona essas coisas. E esse reconhecimento, esse saber que de Deus são todas as coisas, nos ajuda a não cair no utilitarismo. E um outro aspecto é, para Ele são todas as coisas. Né? Isso nos ajuda a lutar contra o egoísmo. Né? O livro de Eclesiastes nos mostra que o autor tinha muito a narrativa de dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. E o que ele nos alerta é que isso não leva a nada. Né? Tudo isso é vaidade. Ele disse que nós nos devemos voltar para Deus, voltar para o temor de Deus. E o que Deus faz é nos ensinar que nós devemos cuidar dos outros. Nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, ele nos alerta que a forma de nós reduzirmos a atitude do utilitarismo é pensarmos menos no eu e pensar mais nos outros. Pensar mais como agradar a Deus. O terceiro tópico, que é do terceiro capítulo de Eclesiastes, nos diz como vencer a morte. O capítulo 3, ele descreve que a nossa existência como seres humanos, ela é finita, né? Nós existimos como pessoas por um tempo determinado e as coisas ocorrem na nossa vida e chega um momento que elas terminam também com a nossa morte. Ele traz para nós que existem fatos das nossas vidas que nós desconhecemos e que ocorrerão na nossa vida e, independentemente do pessimismo do autor, que tudo aquilo que a gente fez aqui vai se acabar e nós seremos esquecidos, ele traz razões para que nós pensemos e vermos como Deus nos indica que nós podemos vencer a morte. O primeiro, ele nos alerta no versículo 11 do capítulo 3, que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Quer dizer, que desde a criação, né, o homem foi feito para viver eternamente. Mas por causa do pecado, nós fomos condenados à morte. No verso 11 também, há a declaração de que o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso quer dizer que a nossa frustração em não entender completamente, ela existe, ela é real, né? Porque nós não temos essa capacidade de compreender a razão do porquê Deus fez todas as coisas e como Ele fez todas as coisas. Quando caminhamos no tempo, o passado se torna imutável. Esse é um outro ensinamento que se traz no capítulo 3. Quer dizer, aquilo que nós fizemos, nós não temos como voltar atrás e refazer. Aquilo fica como foi feito. Algumas pessoas vão lembrar, outras não. Mas com certeza Deus sabe de todas as coisas que nós fizemos. E essa possibilidade de não mudar o que nós fizemos no passado também pode nos trazer alguma angústia, alguma ansiedade, algum sentimento de morte. Um terceiro ponto que ele nos traz é que tanto o justo quanto o ímpio
serão julgados no final dos tempos, né? Isso está no capítulo 3, versículos 16 e 17. A morte, ela nos colocará perante o julgamento de Deus. Não é porque nós somos salvos que nós não seremos julgados. A nossa esperança, ela se sustenta no fato de que Jesus nos purificou de todos os pecados. Isso está em 1 João 1, versículo 7. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 1. Um outro ensinamento do capítulo 3 é que a morte nivela todas as pessoas, ricos, pobres, sábios, tolos. Ao final, todos vão morrer da mesma forma. E tudo aquilo que eles adquiriram vai ficar aqui na Terra, né? Não vão levar com eles depois que eles morrem. Então, isso é uma constatação de que todos são limitados e são finitos, e que debaixo do sol têm os seus dias contados. No último verso do capítulo 3, existe uma indagação. O que há após a morte? A solução para a morte é a ressurreição. No capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo relata acerca da ressurreição, em todo aquele capítulo. E no verso 21 ele nos diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E no verso 26, o último inimigo a ser destruído será a morte. Então a resposta final para a morte é a ressurreição. E a ressurreição através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto tópico da quinta aula foi como vencer a injustiça. Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo de 1 a 3, ele relata as formas em que a justiça se manifesta. E são algumas formas, né? A injustiça se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio, quando alguém faz por merecer, se empenha, né? Mereceria, por exemplo, uma promoção, mereceria algum tipo de premiação, e muitas vezes acontece que alguém que não fez nada por aquilo acaba recebendo no lugar, né? Vários de nós já podem ter experimentado isso, na escola, no trabalho, na nossa comunidade, né? Isso é uma forma de injustiça. A outra forma são quando os agentes da justiça tornam-se injustos, né? Isso é muito comum, né? Nos dias atuais. A gente vê, por exemplo, com policiais que deveriam proteger a população, e a gente vê em muitos locais que as milícias que estão aí nas favelas, nos subúrbios, explorando a população, são formadas por policiais que são agentes que deveriam estar levando justiça e, ao contrário, estão levando a injustiça. Uma outra forma de manifestação da injustiça é quando a hierarquia perpetua a injustiça, né? Nós vemos isso quando existem governantes também, existem pessoas que têm uma hierarquia superior, que para se manter acabam pisando, acabam se aproveitando daqueles que estão abaixo na hierarquia para se manter, tirar benefício, manter aqueles que politicamente estão associados a eles. Uma outra forma de manifestação da injustiça é quando os virtuosos são derrotados pela maldade. Então, aqui também existe o exemplo de que muitas vezes as pessoas que estão com boas intenções, estão com motivos corretos, nem sempre são as pessoas que se destacam, nem sempre são as pessoas que vencem a discussão, que conseguem ter aprovação na sua argumentação. Então isso também é uma forma de injustiça. Quando os bons morrem mais cedo, é uma outra forma de injustiça. Alguém já pode ter experimentado na sua própria família um ente querido, ainda com uma idade nova, que morreu cedo.
Então isso é uma forma de injustiça para aquelas pessoas que estão sentindo falta daquela pessoa. O próprio autor do livro, né, o comentarista, o reverendo Ed René, ele comentou que o pai dele morreu com 26 anos de idade. Então ele cresceu sem ter a companhia do pai. Então, para ele, aquilo é uma forma de injustiça, ter perdido o pai ainda muito jovem. E por último, quando há escassez de justos, né? À medida que nós vemos, né, e temos menos justos, é uma forma de injustiça também. A Bíblia, na verdade, ela nos diz que não há um justo sequer, né? Então, a tendência ou a escassez de justos, ela é cada vez maior. E quais são as propostas para combater a injustiça? Então, Eclesiastes propõe algumas. A primeira que ele propõe é a satisfação em detrimento da competição. Nós vivemos nos mundos atuais uma situação de competição muito agressiva, muito forte, né? Nós queremos ter um salário maior, queremos ter um cargo maior, ou queremos ter uma posição social mais destacada. E isso hoje é motivo para que as pessoas não se sintam satisfeitas. Elas acabam de conquistar ou de conseguir algo e elas olham para o lado e vem outra pessoa que tem algo, ou um cargo um pouco mais alto, ou um carro melhor, mais novo, e aquilo que ela adquiriu, aquilo que ela conseguiu, que no momento a fez feliz, no momento seguinte ela já não está mais satisfeita com aquilo, porque ela viu alguém que tem mais e por essa competição quer buscar aquilo que a outra pessoa tem. Então, essa competição, ela é danosa, ela não é boa. Então, estarmos satisfeitos com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos proporcionou, nos ajuda a lutar contra a injustiça. O texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 6 diz: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. A segunda proposta para lutar contra a injustiça é competir menos e conquistar menos e viver mais. Então vai também no sentido de desfrutar mais os momentos, as coisas da vida, né? E não ficar tão focado também nessa competição, nessa busca incessante por mais coisas, mas sim em viver, desfrutar com as pessoas, ou quando nós vamos passear, ver algum local bonito, esse tipo de coisa. A outra proposta é a diversão em detrimento da acumulação. Muitas vezes nós passamos a vida toda, né, querendo aumentar a quantidade de bens que nós temos, querendo aumentar a nossa conta bancária, uma série de coisas que nós vamos acumulando no sentido de ter mais segurança para a nossa vida. E na verdade, assim como Jesus falou para que nós não andemos ansiosos pela vida, quem nos mantém é Deus, quem cuida de nós é Deus. Então nós temos que procurar desfrutar mais, nos divertir mais com aquilo que nós temos hoje, aquilo que Deus nos dá, e nos preocuparmos menos em acumular bens, em acumular riquezas, como maneira de que aquilo nos traga segurança na vida. A outra proposta é com adotar a cooperação em detrimento do isolamento, né? Isso está no capítulo 4, no versículo 9, quando o escritor, né, o pregador, né, Eclesiastes nos diz: é melhor que sejam dois do que um, porque sendo dois, um ajuda o outro. Então isso também, às vezes as pessoas se isolam para trabalhar de forma individual, muitas vezes pensando em obter sozinha todos os méritos por resolver uma questão. Então, o que ele nos alerta aqui é que nós devemos trabalhar de forma mais cooperativa, né? Muitas vezes darmos um passo para ajudar o outro, né? Num outro momento, a outra pessoa dará o passo para nos ajudar.
E, por último, ele diz que nós devemos buscar a realização em detrimento da reputação. Muitas vezes nós podemos tomar atitudes para manter um status quo, manter uma reputação, manter uma determinada posição. E nós poderíamos estar realizando coisas que seriam boas para as outras pessoas, boas para nós mesmos, mas muitas vezes nós abrimos mão disso, porque nós queremos preservar uma reputação, uma imagem, uma posição. Então, isso também é uma forma de lutarmos contra a injustiça. Vamos buscar realizar, vamos buscar fazer o bem, vamos buscar realizar, mesmo que isso signifique que nós temos que descer de uma posição que a gente julgava mais importante, ou de uma reputação que nós julgamos algo que seria humilhante de ser feito. Mas aquela realização nós temos que colocar em frente de nós, se ela agrada a Deus, se ela faz bem ao outro, que com certeza é o que está mais alinhado à vontade de Deus. Por último, a última lição que nós estudamos foi Vencendo a Religiosidade, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 7. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem o mal. No capítulo 5, relacionado à religiosidade, ele nos diz que nós devemos nos aproximar da igreja, nos aproximarmos da casa de Deus, pensando na nossa condição diante de Deus. Nós precisamos primeiro nos humilhar, nos colocar na nossa condição de pecador, de falha, e oferecer a Deus, primeiro, o nosso coração, né? O nosso arrependimento com sinceridade, né? Nos humilharmos na presença de Deus. Essa é a forma que nós devemos nos aproximar de Deus, nos aproximarmos da casa de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então ele nos alerta aqui que nós devemos falar menos e buscarmos nos colocar mais na presença de Deus. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar as palavras nécias. Devemos buscar a Deus com fé, por meio da leitura da palavra, por meio da leitura da Bíblia e da oração. Deus está aqui conosco, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Devemos pedir sabedoria para ler e entender o que Deus quer de nós. Melhor é que não votes. Também ele nos acredita, nos ensina que nós não podemos negociar com Deus, né? Não podemos fazer um voto para que Deus nos dê algo que nós queremos. Não é assim que funciona, né? Nós não podemos negociar com Deus. Não devemos ter o cuidado de não achar que nós temos qualquer mérito, né? Esse seria o princípio do fracasso. Quem confia nos seus próprios esforços tem a tendência a se tornar mais exigente, mais perfeccionista, querer que as pessoas ao seu redor também se sejam mais perfeitos, né? Aumentar essa exigência, e isso explica por que os religiosos se tornam muitas vezes tão intransigentes e tão legalistas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A graça de Deus não é uma licença para pecar. A graça de Deus não é o oposto de autossacrifício. O contrário, a graça de Deus é mérito. De fato, a vida debaixo da graça de Deus pressupõe o autossacrifício, deixar de viver para si mesmo. Por último, parem de vir a Cristo para subir na vida. Cristianismo é cruz, não escada. Na semana que vem,
estaremos trazendo um novo tema e peço a Deus que abençoe a todos vocês durante essa semana. Fiquem com Deus.